Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Venho trazer para os irmãos aqui nessa manhã mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula 9, processo no tribunal, que tem por texto base 1 Coríntios capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, e o texto devocional está lá em Mateus capítulo 18, 21 ao 35, e o versículo-chave da nossa lição, que eu queria convidar nossos irmãos para que abram suas Bíblias, lá em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 5, que diz: para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Essa aula de hoje falando sobre processos no tribunal, trazendo lá a igreja de Coríntio, que estavam havendo algumas dificuldades ali dentro da igreja, e Paulo escreve essa carta aí aos Coríntios aí, dando uma orientação, trazendo aí uma direção, mas que muitas vezes eles estavam perdidos ali, trazendo ainda o paganismo para dentro das igrejas, os costumes ali daquele tempo ali, que tinha ali suas orientações ali secular, mas ele trazendo ali para o seu dia a dia ali, e começou a trazer. E o tema de hoje, processo no tribunal, vem trazendo a ideia que os irmãos ali dentro da igreja entravam em conflito um com o outro, começava ali o conflito, começava ali a divergência, um puxando para os seus interesses, outro puxando para o outro interesse, aí ficava aquela divisão, aquela contenda. Aí o irmão, sei o que é que eu faço com ele. Eu sei, eu pego o professor Alexandre aqui, ele está com problema comigo, eu vou ali agorinha, vou ali no fórum, dou uma queixa dele, aí vai que o juiz vai julgar minha causa e a dele, quero ver quem é que está certo, se é eu ou se é ele. Aí começava aquela discussão ali, aqueles escândalos ali dentro da igreja ali. Aí Paulo vem trazer no capítulo 6, falando sobre esse tema, que é do 6, do 1 ao 8, que vai dizer que: ousa algum de vós tenha algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Se vocês vão julgar até os anjos, como é que vocês não trazem esse problema para uma liderança, para alguém principal dentro da igreja que julga essa causa? Porque você tem que lançar lá trazer para quem? Para o ímpio, para julgar. Um juiz ali que ele não tem a palavra de Deus como ordem, como doutrina do que ele está fazendo ali. Tendo alguém que conhece a palavra de Deus, que vai lhe dar a risca ali, que vai ser imparcial, ou vai levar para alguém do mundo ali que ele não está nem aí para o que está acontecendo, ainda trazendo mais escândalo ainda para dentro da igreja. E a introdução, tem uma pergunta antes da introdução: é possível na igreja moderna que os crentes julguem a causa entre si, sem necessidade de um tribunal civil? E aí, essa perguntinha fica aí para os irmãos. Após breve debate, apresentar a introdução. A introdução diz: depois de Paulo declarar a necessidade que a igreja tinha de julgar e excluir do seu meio certos membros transgressor, passou a considerar outra falta cometida pelos cristãos em Coríntio: o ato de levantarem suas questões aos tribunais cíveis. Ele forneceu então algumas instruções que são de valor para a igreja ainda hoje, ou usando de perguntas retóricas para ajudar a igreja a refletir sobre os próprios atos. Nós vamos entender aqui que a igreja de Coríntio é algo ali que, como já foi dito aqui nas aulas anteriores, que era uma igreja ali que tinha, antes de conhecer Jesus, antes da palavra de Deus chegar àquele lugar, eles tinham uma cultura totalmente pagã, né? Vamos dizer assim, totalmente pagã, e ele tinha ali sua cultura, tinha seu jeito de ser, tinha ali como foi dito aqui já, a prostituição, tudo que não prestava ali, tinha ali dentro daquela cidade ali em Corinto. Aí de repente aquele povo se converte, mas as práticas, querendo ou não, ainda faz um ou outro, ainda tem aquela sua cultura enraizada,
E naquela sua cultura enraizada ali, sempre eles puxavam para a cultura. Aí Paulo ali, que foi criado ali aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor do próprio Cristo, aí começou a instruir aquele povo ali. Aí começou a instruir: não, meus irmãos, não é assim não, por isso que eu vos escrevo essa carta. E começa ali a orientar: você tem que tratar assim, assim e assim. Se a Bíblia diz que vocês vão julgar os anjos, até os próprios anjos, como é que vocês não podem julgar a causa entre vocês? Um problema pessoal que acontece dentro da igreja. Começa a tratar isso aí, e Paulo começa ali a orientar. A segunda desordem é o problema dos litígios entre os irmãos levado aos tribunais cíveis. O que é um litígio? Vamos supor que o nosso presbítero Valdemir tem um interesse pessoal, diz: eu tenho esse interesse aqui, eu quero fazer assim, assim, cada um puxa para o seu próprio interesse. Aí eu digo: não concordo com você. Não concorda não, vamos ver. Aí vai ali de novo, atrás do juízo de novo ali dos homens, e fica naquela guerra, e ali o nome de Jesus sendo escarnecido. E como é que dentro da igreja, como a dos dias de hoje, o dia de hoje a gente vê, e como é que dentro da igreja acontece isso? Como é que dentro da igreja, por isso que eu não quero ser crente. Não tem muita gente que diz isso? Eu não sou crente por causa disso. Aí começa ali a usar dessas artimanhas como um escudo para se defender, né, do cristianismo, né, da salvação. Não vou para a igreja para ser crente, que nesses irmãos aí que vivem levando ao tribunal aí suas causas aí, então é melhor não ser, porque entre eles mesmos não se entende, então é melhor a gente estar aqui no mundo, que está do mesmo jeito, né? Paulo disse ser vergonhoso o fato de os coríntios contenderem perante juízes não cristãos, e lhes mostra que a atitude deles era devida ao orgulho e à falta de percepção da condição que deveria ter para resolver entre si as questões. Uma certa vez lá, se eu não estou enganado, é em Êxodo, em Deuteronômio, que Moisés está ali no Egito ali, e Moisés ficava ali o dia todinho, e o povo ali de Israel ali, o povo de Deus vinha trazer os problemas a Moisés, e Moisés o dia todinho. Aí chega o sogro de Moisés, Jetro: rapaz, levanta aí líderes entre o povo aí, e começa a dividir aí essas questões, para não ficar tão pesado sobre ti. Aí Moisés foi e fez de acordo com o que o sogro dele ali orientou a ele, e a mesma percepção Paulo está trazendo aqui para a igreja. Paulo está trazendo aqui, mas de uma maneira diferente, porque ele levava para o povo do mundo que não entendia. Ali quem julgava era Moisés, mas mesmo assim, trazendo ali, tem líderes dentro da igreja que podem resolver certas causas. Nem tudo, mas tem a grande maioria das coisas, se senta, se conversa, traz a palavra de Deus, que é o nosso manual e regra de fé, e se senta: a Bíblia diz isso, isso e isso. Se você está fugindo disso aqui, se encontra errado. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos ali amigavelmente abraçar um outro, que a causa de um é a causa do outro. E assim Paulo foi orientando ali a igreja de Corinto. Por que não se deve levar outro cristão a um tribunal? A seguir algumas razões, né, que vai apresentar aqui, porque não se deve levar um cristão a um tribunal. Eu morava num certo bairro aqui de São Lourenço, aí tinha umas terras ali, tipo um sítiozinho ali, que um irmão permitiu que o outro botasse ali seus boi dentro daquela terra. Deixa eu criar meus boi aí dentro aí. Aí tá bom. Aí passou-se o tempo, o irmão ficou ali tomando de conta daquelas terras ali, passou-se o tempo criando os boi dele. Aí, uma certa vez, o irmão disse: me dá meu terreno de volta. Ele disse: teu terreno? Nem documentação tem, como é que é teu? Aí foram para onde? Para os tribunais, né? Para essa guerra de quebra de braço aí entre dois irmãos. Aí, uma certa vez, eu não sabia dessa conversa. Aí chega um conhecido que não é cristão, disse: essa terra aí sabe de quem é? É de fulano e de cicrano. São dois crentes, brigando por causa de terra, um querendo tomar a terra do outro. Aí veio um ímpio dizendo uma situação dessa. Como é que fica a imagem de um cristão? Vamos lá abordar o primeiro ponto: a incoerência. Outra coisa, como vocês ousam levar um irmão ao tribunal. Outra coisa, como vocês ousam levar um irmão ao tribunal? Se acham que foram prejudicados, faz sentido levar o caso a um tribunal que nada sabe dos caminhos de Deus? O caminho de Deus é justiça.
Um juiz, ele nem sempre vai ser imparcial, sempre ele vai puxar para um lado, por viés ideológico, ele sempre vai puxar um juiz aí do tribunal, ele sempre vai puxar para esse lado. Uma certa feita, eu me encontrei, paguei uma dívida a um banco, aí esse certo banco foi e disse que eu não tinha pago. Eu digo, me enviei esse comprovante, não, mas você tem que pagar de novo. E eu passei bem um mês ligando, ele me deu 5 dias, e terminou eu tendo que entrar com a causa em juízo por causa desse banco, porque ele dizendo que eu devia uma conta que eu já tinha pago. E eu enviei o comprovante várias e várias vezes. Aí não tem acordo com levar para a liderança, não. Aí ou você paga de novo, ou você. Aí eu fui, cheguei lá na audiência. Aí não era um juiz, né? Porque fazia audiência ali, um conciliador ali, um advogado. E do outro lado, o advogado desse banco. Aí quando chegou, um olhou para o outro assim, oxe, fulaninha. Aí começou, apertou a mão, conversou. Aí eu digo, rapaz, já me perdi por aqui. Aí eu digo, a sentença já está dada. Aí ele fez assim. Aí ela já veio já com 7 pedras na mão para o meu lado. Eu era o reclamante e ela, oxe, você não está devendo não? Eu digo, se eu estivesse devendo, você acha que eu estava aqui reclamando? Mas sim, mas está aqui o comprovante aqui que ele me enviou que você está devendo. E já assim, nesse tom bem, aí você vê que ela não foi imparcial. Aí eu digo, calma, a senhora vai deixar eu falar. Mas você não está devendo? Eu digo, calma, a senhora vai deixar eu me expressar? Aí eu fui, mostrei os comprovantes, está tudo aí no processo, ó. Comprovante, isso. Aí ela vai, fulano, é assim. Aí ele bota aí duplicidade de cobrança. Aí ela foi, lançou e a sentença foi dada por isso. Aí você vê que não há imparcialidade, cada um puxa para o seu lado, para o seu viés ideológico, mas dentro da igreja, a liderança, ela é obrigada a ser imparcial, ela tem que estar ligada à Bíblia. Ela tem que estar ligada à palavra de Deus. A Bíblia diz que é isso e acabou-se. Não tem argumento não. Mas lá fora não é bem assim. Paulo expressou a indignação com a pergunta contida nesse versículo. Ele estava surpreso pelo fato de alguém dentre os crentes coríntios pensar que podia submeter um irmão a juízo diante de um tribunal civil. Aqueles que conhecem a verdade, a verdadeira justiça, agem com incoerência quando recorrem a homens que não a conhecem para julgar demandas contra outros irmãos. Aí você vê uma situação dessa, 2 irmãos guerreando ali diante de um tribunal, aí o juiz vai dar uma sentença, aí depois termina aquilo ali, pronto, alguém ganhou, alguém perdeu. Se olhar para 2 irmãos brigando, todos os 2 perderam. Por que perdeu? Porque terminou a causa, se foi valor financeiro, se foi qualquer coisa desse tipo aí, um ficou, o dinheiro acabou, o dinheiro fez alguma coisa e ficou aquela rincha, aquela rivalidade. Pode ser assim essas coisas acontecerem dentro da igreja? Claro que não. O segundo ponto, isso é uma incoerência muito grande com a palavra de Deus, porque quem nos justifica aqui nessa terra é Jesus. Quem nos justifica aqui nessa terra é o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu querer ir atrás de um juiz, ir atrás de alguém que julgue a minha causa. E eu tenho 3 aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, mas o irmão está dizendo que eu fiz isso, mas eu não fiz, e ele está me caluniando, está me defamando. Ei, quem me justifica é Jesus, vaso. Quem me justifica é Jesus. Pode dizer o que for, mas quem é que nos justifica? Aconteceu com o próprio Paulo, que ele chegou ali, foi um dos apedrejadores de Estevão, eu estava ali naquele meio ali, pode ter não pegado uma pedra para apedrejar Estevão, mas depois disso aí, isso pesou no currículo dele. Quando ele começou a olhar as coisas que ele fazia, ele dizia, eu era perseguidor de crente, eu fazia isso e aquilo, vê. Mas quem justificou Paulo? Jesus, porque o peso aconteceu na vida dele, ele fez justiça, procurou justiça, a maneira dele, até que ele estava ligado até à palavra, mas quando ele viu a realidade que ele esperou Jesus justificar ele, aí ele começa a ver aqui o peso que ele fez que foi errado, o juízo que ele trouxe, que ele quis fazer da maneira dele. Ponto 2, a ignorância da posição. A ignorância da posição, os cristãos que levam as demandas contra cristãos aos tribunais se esqueciam da nobreza da posição deles em Cristo. A nobreza da posição de um cristão é que nós somos reis e sacerdotes. Quando Cristo voltar, ele será o juiz, mas por causa da nossa opinião com ele, da nossa união com ele, o apóstolo afirma que haveremos de julgar o mundo e os próprios anjos no porvir,
Portanto, devemos ser capazes de dar solução aos problemas cotidianos. Não é preciso sair do âmbito da igreja para conseguir o parecer de alguém que seja imparcial. É melhor proceder assim do que escolher como juízes a homens que a congregação não reconhece. Não é reconhece no sentido de, ele é um juiz ali, eu não reconheço ele como juiz, não. Não reconhece ele como juiz no sentido de não reconhecer como justo juízo a sentença dele, baseado na palavra de Deus. Não é que eu não vou reconhecer, é um juiz da cidade, para mim ele não é juiz, não. Não é assim, para resolver as causas ali do povo de fora ali. Mas as causas da igreja só é lícito ao povo da igreja resolver, porque é aquele que conhece o dono da verdade. É melhor proceder assim do que escolher como juiz a homens que a congregação não conhece. Quanto ao discernimento espiritual, o discernimento espiritual do homem, alguém que não conhece Jesus, ele não vai ter os dons do Espírito, não vai conhecer a verdade. Ele ali vai puxar um viés para ele, vai puxar algo para o outro. É assim. Pode ser que alguém procure que seja um juiz reto, mas o juízo verdadeiro só pode ser feito pela palavra de Deus. Ela é imparcial. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer em Hebreus 4,12 que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela não precisa de eu abrir a boca para dizer algo, para poder abrir a boca para dizer algo, para poder revelar o que é que eu quero dizer, não. Ela revela o que está no íntimo do meu coração. Ela vai chegar ali, vai me pesar e vai dizer ali que ela vai saber, a palavra de Deus vai saber que eu estou errado, ainda antes que eu abra a boca. Só no meu pensamento, só na minha direção que eu estou procurando tomar, que está errado quanto à palavra de Deus, a Bíblia vai me pesar. Amém? Vou passar a oportunidade aqui para o nosso auxiliar, irmão Alexandre, que ele vai dar os 2 seguintes pontos em nome de Jesus. Glória a Deus. O terceiro ponto, ele fala de desprezo pela sabedoria. Quando o apóstolo Paulo, ele fala que aos Coríntios, ele fala que os coríntios se orgulhavam da sabedoria deles, eram muito orgulhosos. Por isso, o apóstolo lhe perguntou se não havia entre eles um sábio que pudesse julgar as questões. Então, assim, a gente já viu desde o começo do livro de Coríntios, durante a passagem, que tinha aqueles, principalmente os de Apolo, que eram eloquentes, pessoas ali entre eles, e entre outros irmãos que eram como sábios lá dentro. Tinha muitos, E em outras palavras, Paulo indagou-se, entre eles, não se encontravam no seio da igreja. Se encontrar no seio da igreja alguém, pelo menos um irmão capaz de ajudar a tomar uma decisão ou a outra, encontrar uma solução amigável no conflito entre 2 irmãos. Pegando um ganchinho aí no que o irmão Homero passou, realmente, conflito, aí como a gente vivemos numa sociedade, conflito a gente vai ter, principalmente dentro de uma igreja, não é diferente. A gente vivemos em sociedade, pessoas que pensam diferente de outras, tem pessoas que têm opiniões diferentes de outras, tem pessoas que querem defender temas diferentes de outras. Não é porque está na igreja que todo mundo, então seriam robôs, mas não é assim. Então, assim, conflitos muitas vezes são gerados dentro da igreja, que um irmão não gostou talvez da palavra do outro irmão que está ali pregando, talvez não gostou do modo que ele se expressou, e aí talvez uma fala que ele entendeu um pouco atravessada, ele pode ficar com uma certa raiva ou coisa parecida, e aí criar uma contenda dentro de uma igreja. Mas essas causas têm que ser julgado, levar diretamente ao líder da igreja,
onde ele vai poder julgar. Não precisa levar para uma vara civil, né, para um tribunal civil, porque dentro das igrejas nós temos nossos líderes, temos pastores, né? Então pode ser levado diretamente para eles, não tem essa necessidade. Então tem que usar sabedoria. E não era assim muitas vezes lá na igreja. As causas dele eram levadas diretamente para os juízes daquela época, né? Então Paulo ele começa a indagar. Certamente havia mais um orgulho e o espírito litigioso, né? O espírito litigioso é um espírito de conflito de interesses, né? Aquele, como o irmão também deixou claro aí, existiam interesses por parte. Então não era interessante se você levasse para dentro da igreja, porque eles não queriam julgar porque existia interesse. Eu não posso julgar o irmão X porque eu tenho uma certa afinidade com o irmão X. Eu não vou julgar o outro irmão porque eu me identifico bem com ele. Então ia ficar um pouco partidário nesse julgamento. Mas Paulo começa, né, a fazer esse tipo de pergunta, a indagar, pedindo que resolvesse os problemas entre eles mesmos. Então aqui vamos no ponto 4. Derrota. Atitude de recorrer a tribunal para resolver as questões entre irmãos, né, era em si a mesma, uma completa desonra para a igreja. Mesmo que um irmão tivesse razão na demanda, não deveria fazê-lo. Qual era a solução naquela época? A solução seria tomar uma atitude verdadeiramente cristã. Aí entra sofrer antes a injustiça e sofrer antes o prejuízo. Você sofria duas vezes: sofria pela injustiça e também sofria pelos prejuízos que era causado, certo? Em vez disso, os coríntios estavam praticando injustiça e provocando danos aos próprios irmãos, não é? Como a gente falou logo no começo, a gente vê que tinha esse partidarismo na igreja de Coríntios. A gente aprendeu nas lições anteriores que existia um partidarismo. Agora imagine na nossa cabeça agora, eu sou de um partido que eu defendo na igreja e vou julgar a causa de outro irmão de outro partido. E aí? Né? E vamos levar outra colocação. Eu sou de um partido que tem um irmão meu que está em conflito com outro de outro partido. Basicamente ia puxar para o meu lado, ia defender o meu lado, porque o irmãozinho fazia parte do meu grupo. E era assim a igreja de Corinto. A igreja era toda dividida, era uma igreja partidária. A gente viu desde o começo, uns eram de Paulo, outros eram de Cefas, outros eram de Apolo, outros eram de Cristo. Então assim era toda dividida. Então era complicado ter um julgamento dentro de uma igreja dessa. Na época em que a epístola foi escrita, né, a justiça pública funcionava de modo diferente. Os juízes ficavam na porta da cidade, onde eram procurados para dar solução às demandas, né? E os cristãos coríntios não se avaliam da sabedoria cristã ordenada pelo Espírito Santo. Quer dizer, eles não se consultavam entre eles, né? Não pediam orientação de Deus, né? Para que pudessem resolver as demandas, os conflitos internos dentro do próprio templo. Então, o que acontecia naquela época, né? Se a gente vê aqui que eles ficavam, então era complicado demais essa passagem, né, que eles viviam naquela época, mas procuravam tais juízes a fim de encontrar a solução para o litígio entre irmãos. Hoje a justiça comum está também ao nosso serviço e não é errado valermos dela, mas no caso de litígio entre irmãos é sempre melhor buscar
o acordo no contexto da igreja e apenas, em último caso, levar as questões ao tribunal civil, né? Aquilo que eu falei no começo, se a gente tem a liderança na igreja, né? Se o irmão está se sentindo ofendido, né? O irmão tem que procurar os líderes da igreja, né? Onde vai ser orientado, onde vai para o gabinete pastoral, onde vai receber todas as orientações, como deve proceder. E aí sim o líder, ele vai julgar a causa de um e do outro. Quando isso vier a acontecer, a comunidade cristã deve ter julgado e punido a parte culpada, né? Vai chegar a uma conclusão. Infelizmente, crentes estão fazendo alardes dos seus fracassos quando apresentam queixa contra o irmão em tribunais. Estão lavando roupa suja em públicos. Os de fora rapidamente se remete sobre a menor incoerência do cristão ou da igreja. Daí os escândalos com clérigos, né, que são os líderes eclesiásticos, né, serem uma matéria tão atrativa para os jornais. A gente é testemunha disso, a gente vê nas mídias sociais aí, né? Escândalo de uma igreja com outra que teve um irmão, né, que, sei lá, que adulterou, né? A gente vê. Ah, mas não era para acontecer no mundo cristão? Não, não era para acontecer. Mas nós somos humanos, nós somos falhos, né? Nós somos falhos. Naturalmente, isso não é motivo para varremos todas as sujeiras para debaixo do tapete, fugindo, né, fingindo que os cristãos são todos maravilhosamente santos, mas há lugar para uma discrição piedosa e um devido sentimento de vergonha diante dos fracassos dos nossos irmãos em Cristo, né? Realmente a gente não fica alegre vendo uns jornais, que os jornais, quando pegam uma matéria relacionada a um cristão, a um evangélico, ele tem o prazer mesmo de aquele prazer mesmo de acabar com o cristão, certo? Se for outro, não, mas se for um homem de Deus, principalmente um líder religioso, acabou-se. Vai bater nele meses e vai voltar sempre aquela tecla, está batendo nele ali, né? E a gente vê que por quê? Isso vende, é uma matéria que se vende. Lembrando que existem as narrativas que são levantadas, né? Hoje a gente vê muito na mídia, vê mais narrativas de que realmente é a culpa da pessoa. Primeiro se cria toda uma narrativa sobre aquele fato, e quando você vai levantar realmente, muitas vezes não bate. Hoje é comparado às fake news, né? Cria uma fake news sobre aquela pessoa, e quando vai se levantar realmente as investigações, está em andamento, não tem nenhuma conclusão ainda, mas já acabou a imagem daquela pessoa perante a sociedade. Você está, basicamente está sendo condenado e julgado, né? Porque todo o processo tem que ser transitado e julgado para vir a condenação. Mas você já passou para a sociedade, você já foi julgado, já é culpado e pronto, acabou. Se você não tem direito de se defender mais, porque a narrativa já foi criada toda em cima daquela figura, daquela pessoa, principalmente se ele for uma figura pública. Se o irmão for uma pessoa pública, acabou-se. Daqui que ele vem a reverter isso aí. Conclusão: a sociedade instalou um sistema legal no qual as discordâncias podem ser resolvidas nos tribunais. Mas Paulo declara que os cristãos não devem ir a um tribunal secular para solucionar suas diferenças. Como cristão, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Então, por que
deveríamos nos dirigir àqueles que não possuem a sabedoria de Deus. Por tudo o que percebemos como crente e por causas da autoridade que teremos no futuro para julgar o mundo e os anjos, devemos ser capazes de lidar com as eventuais disputas, né? Então, assim, ele deixa bem claro que, referente a conflitos internos, conflitos dentro da igreja, devemos resolver dentro da igreja. É muito sério, meu irmão. Um irmão que não se agradou do outro, mais uma vez, talvez pelo que ele comentou, sair de dentro da igreja e procurar um tribunal para resolver isso no tribunal. Se ele faz parte daquele grupo, né, dentro de uma igreja, ele tem que procurar suas lideranças. Espero que os irmãos meditem nessa pequena passagem que nós tivemos aí, né, dessa leitura de hoje, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estudamos nesta manhã, nesta lição maravilhosa, falando sobre processo no tribunal, uma lição que recomenda que os irmãos lavem roupas sujas em casa e nunca nos tribunais. Que os irmãos possam guardar esta palavra, guardar esta orientação da parte de Deus para o coração dos irmãos. E queremos assim, diante desta lição já estudada, também encerrarmos a escola bíblica dominical nesta manhã. Amém? Então, já foi bem explicado aqui pelos irmãos que Paulo trata essa questão de levar processos da igreja para o tribunal como uma grande incoerência e também uma ignorância de sua posição, porque se nós seremos convocados para julgar os anjos e o mundo, porque não somos capazes de julgar a nós mesmos dentro da própria comunidade, tendo que levar para aqueles que estão de fora. E nossos últimos pontos, né, abordado pelo nosso auxiliar Alexandre, o desprezo pela sabedoria que Deus nos dá para julgar essas causas dentro da própria comunidade, e também a derrota que sofremos, porque aqueles que vão ao tribunal para ganhar a causa, Paulo já trata como uma grande derrota sofrida por parte dos irmãos, por parte da igreja. Amém? Que Deus assim nos ajude, nos ajude a vencermos a incoerência, a ignorância, ao desprezo da sabedoria, e também evitemos assim uma grande derrota ao ir para os tribunais, ser julgado na maioria das vezes por homens ímpios, e isso é uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Amém? Nós queremos assim convidar os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão em casa, para nós ficarmos de pé e assim agradecemos a Deus por essa rica e grandiosa oportunidade. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças te damos por esta rica oportunidade de aqui estarmos para juntos louvarmos e adorarmos o teu nome, Senhor. Permanece com cada um dos teus filhos, permanece com a tua igreja, é o que nós te pedimos. Nos ajuda a crescermos mais e mais em tua poderosa palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, queremos assim convidar os irmãos que estão nos acompanhando através da internet para logo mais às 19 horas acompanhar também a transmissão do nosso culto da família, que será feito através da transmissão aqui na página da nossa igreja, AD Ministério Verdade e Vida, tendo em vista as medidas restritivas do nosso estado de Pernambuco, onde as igrejas elas não podem abrir, tá certo? Então nós
estaremos assim fazendo a transmissão ao vivo para os irmãos. Você acompanha da sua casa, reúna a sua família e estejamos assim juntos cultuando a Deus. Amém? Nós assim convocamos os irmãos para estarem participando através da transmissão em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando os irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.